Olá, sou a professora Giancarla Bombonato e vamos falar hoje sobre concordância verbal. Toda ela não, porque é muita coisa em relação às regras de concordância verbal. Hoje eu vou destacar para você as regras especificamente marcadas para o sujeito simples, tá? O que é um sujeito simples? Sujeito simples é um sujeito que ele vem expresso e ele tem apenas um núcleo. O que quer dizer isso daqui? Um núcleo, que ele tem uma palavra mais importante. Pode haver mais palavras no sujeito, mas sempre uma é aquela mais importante. A regra geral de concordância verbal, independentemente de ser sujeito simples ou composto, não importa qual seja, é o verbo concorda com o sujeito, tá? Então, sempre para que você saiba e entenda as regras de concordância verbal, tem que saber o que é sujeito. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito elíptico, tem que saber o sujeito indeterminado, regra de sujeito com a palavra ser, tudo isso tem que saber. E se você não tiver essa noção bem clara em relação ao sujeito, consequentemente você não vai entender algumas regras. A base sempre é assim: verbo concorda com o sujeito, ou seja, o sujeito ele manda. Então, por isso que nesta aula eu vou só destacar o sujeito simples, porque temos regras para o sujeito simples, para o sujeito composto, tem regra para tudo. A base sempre é assim: verbo concorda com o sujeito e esse sujeito aqui você tem que identificar. O que pode acontecer é ter sujeito que venha antes do verbo, depois do verbo, mas a base agora é simplesmente relacionar o sujeito simples. Independentemente de o sujeito simples estar antes ou depois do verbo, a concordância é com o núcleo dele, sempre. Essa é a base geral. Então, como regra geral, vamos verificar uma frase aqui de exemplo. Para você entender se a concordância está errada ou não, correta ou não, sempre parte do verbo, sempre. Conquistar, temos aqui, ó, quem conquistou o título? O atleta. Então, aqui o atleta é o meu sujeito. O núcleo aqui é a palavra atleta. Isso aqui é o núcleo. Sempre o núcleo é uma palavrinha só. Você vai, quando tem um substantivo, sempre é o substantivo. Nunca pode ser aquele termo preposicionado. Então, o núcleo é atleta. Como é singular, o verbo fica como? No singular também. As praias foram organizadas antes do verão. Foram organizadas. O que foram organizadas? As praias. Então, isso aqui é meu sujeito. Praias é meu núcleo. Por isso que eu tenho a flexão aqui no plural e aqui ainda está feminino plural. Então, isso aqui é minha regra geral. O verbo concorda com o sujeito. E aqui pensando somente no sujeito simples. Então, regra geral de concordância. Aí nós temos alguns casos particulares. Por quê? Os casos particulares, eles estão relacionados não ao tipo de sujeito, porque o sujeito sempre vai ser simples. O que acontece é que o sujeito pode vir de várias maneiras. O sujeito pode vir na forma aqui prática de um artigo, um substantivo, pode vir na forma de um pronome, pode vir na forma de uma expressão. Então, o meu sujeito simples pode ter vários formatos, pode vir de várias maneiras. Por isso que a gente tem que entender alguns casos particulares relacionados aos tipos de sujeito simples que eu posso encontrar. Então vamos agora para o nosso primeiro exemplo. Aqui eu acredito que é um dos casos mais comuns, mais cobrados, mais visados em relação às questões de prova. Por quê? Essa primeira regra aqui, nós temos aquela expressão em que você vai encontrar uma expressão partitiva e uma palavra no plural. Quando isso acontece, a flexão ela é opcional e isso não interfere no sentido e não interfere na correção gramatical. Então é como se fosse um caso de opção mesmo, é facultativo o emprego do verbo no singular ou no plural. E isso aqui pode acontecer e você não precisa mudar nada na frase, é simplesmente flexionar o verbo. Então aqui nós temos maioria. O que é maioria? É uma expressão partitiva. O que é partitiva? Uma parte de um todo, tá? Essa é a ideia. E a palavra seguinte está no plural. Então, quando você tem uma expressão partitiva, mais um substantivo ou outra palavra no plural, não precisa ser só substantivo. Quando isso acontece, tem uma flexão opcional. E não precisa mexer nada na frase, é só mudar o verbo. Então, eu posso falar o seguinte:
a maioria dos entrevistados concordou. Quando eu coloco no singular, a minha concordância é com maioria, a maioria concordou. Como eu tenho entrevistados, eu posso fazer isso daqui. A maioria dos entrevistados concordaram. Então, o plural aqui é por causa da palavra entrevistados. Nessa construção aqui, maioria é um substantivo e entrevistado é um substantivo. O núcleo aqui é a palavra maioria, tá? Ele é seu núcleo. Porque, como entrevistados vêm com preposição antes, não pode ser o núcleo do sujeito. Então, quer dizer que no singular concorda com o núcleo do sujeito. No plural concorda com aquele termo que especifica o núcleo do sujeito. Mas as duas estão corretas, não muda o sentido, correção gramatical adequada. Outro exemplo na mesma perspectiva. Metade dos candidatos não apresentou, concorda com metade. Metade dos candidatos não apresentarão, concorda com candidatos. O mesmo tipo de situação pode acontecer quando nós temos um coletivo, um substantivo coletivo que vem especificado, ó. Um bando de crianças chegou, então concorda com o meu substantivo coletivo. Um bando de crianças chegaram, concorda com o substantivo no plural. Mas para haver a flexão opcional tem que ter partitiva mais plural, tem que ter essa construção aqui. Outro também exemplo de caso em que nós temos aqui concordância com algumas expressões. Então, olha só, cerca de 1.000 pessoas participaram do encontro. Então, eu tenho a expressão cerca de, ou perto de, ou mais de, tá? Nesse caso aqui, a sua concordância é com o substantivo que especifica a expressão. Cerca de 1.000 pessoas participaram. O plural aqui se deve por causa da concordância com o substantivo pessoas. Perto de 200 políticos compareceram. A flexão no plural é determinada pela palavra políticos, que também está no plural. Mais de um aluno conseguiu. Então, o conseguiu também está no singular, concorda com o aluno. Uma particularidade que daí envolve a semântica, envolve a intenção e aqui é contextual. Posso colocar essa expressão mais de um colega se ofenderam, mas daí o sentido aqui muda, tá? Então aqui você tem um sentido diferente. E claro que isso aqui só é possível pelo contexto. Por exemplo, quando eu falo mais de um colega se ofenderam, isso significa que um ofendeu o outro. Havia vários colegas assim numa sala. Esse ofendeu aquele, então eles mesmos se ofenderam. Aqui o sentido no plural tem uma ideia de reciprocidade. Então isso daqui só é possível a flexão no plural quando a intenção é de dar um sentido recíproco, de reciprocidade. Aí sim eu posso usar. Se não, por regra geral, eu concordo com o meu substantivo que está no singular. Então, veja que são expressões. Aqui você tem sujeito simples, todo simples, porque eu sempre tenho um núcleo só. Mas nesse caso aqui, a flexão é possível porque nós temos expressões que fazem parte do meu sujeito simples. Continuando, aqui nós temos uma particularidade que é a seguinte. Olha essa frase aqui. Os Estados Unidos possuem grandes pontos turísticos. Beleza. Aqui, a palavra Estados Unidos, você sabe que ela só existe no plural, tá? Você não tem como falar assim, Estado Unido, tá? Não tem. Então, quando eu tenho a expressão Estados Unidos sem o artigo, eu vou conjugar assim, ó, Estados Unidos possui, que daí eu me refiro não concordando com a palavra, mas com a ideia de país. Agora, quando eu coloco o artigo, esse artigo aqui determina a flexão do verbo no plural. Então, não é opção aqui, tá? Aqui eu preciso colocar. Se eu tiver uma palavra que ela só existe no plural e eu colocar o meu artigo no plural, obrigatoriamente a flexão é por causa da presença do meu artigo. Então, tem que ser os Estados Unidos possuem e não possui. Aqui é com aquelas expressões em que nós temos pronomes que fazem parte e compõem o meu sujeito. E aqui nós temos dois pronomes, um especifica o outro, essa é a intenção aqui. Quando todos estão no plural, eu tenho flexão opcional. Então, por exemplo, quais de nós são capazes, quais de nós somos capazes?
Eu posso flexionar o verbo para concordar com quais de nós são, ou com o nós, quais de nós somos. As duas estão corretas, as duas formas estão adequadas. A mesma coisa aqui. Quais de nós propuseram, ó, vários de nós propuseram, então esse propuseram concorda com vários, ou vários de nós propusemos. Fica estranho às vezes a construção aqui com o nós, mas ela é possível, tá? Então eu posso fazer aqui também. Alguns de nós sabíamos, alguns de nós sabiam. Então, alguns de nós sabíamos, concorda com nós, e alguns de nós sabiam, concorda com alguns. Então, veja que aqui também eu tenho uma flexão opcional. Agora, se estiver no singular, o primeiro deles, daí não tem mais flexão opcional. Aí concordo apenas com o qual. Qual de nós é? Daí não tenho mais como qual de nós somos. Não tem mais como fazer a flexão. Então, para que eu tenha essa dupla flexão aqui, essa possibilidade de colocar nas duas formas, tem que estar os dois pronomes no plural. Senão eu não consigo fazer a flexão opcional. E aqui, singular e plural, aí não. Sempre fica no singular daí. Porcentagem. Porcentagem segue uma parte bem parecida em relação àquelas expressões que vêm especificadas. Então, o que nós temos em relação às porcentagens? Nós podemos ter só a porcentagem ou especificar a porcentagem com um substantivo. Quando acontece essa especificação, a concordância é com o substantivo. Então, por exemplo, 25% do orçamento deve destinar-se. Então, aqui nós temos esse orçamento que é a ideia da regra no singular, concorda com orçamento, o verbo dever. 85% dos entrevistados não aprovam. Então, nesse caso aqui, a flexão é por causa do entrevistados que está no plural. 1% do eleitorado aceita. Então, aceita está no singular, concorda com o eleitorado. 1% dos alunos faltaram. Então, faltaram plural, concorda com alunos, tá? E também eu posso ter apenas a minha porcentagem sozinha, sem estar especificada. Aí eu concordo com o numeral. 25% querem. Então, a concordância aqui é com o numeral. 1% conhece. Aí a flexão aqui é com o numeral. Uma dica para você. A regra de porcentagem aqui, eu trouxe para você a regra geral mesmo, que é praticamente aceita por a maioria dos gramáticos. Existem alguns aí, né, que gostam de mexer e fazer muita confusão, que admitem que eu posso concordar, no caso, tanto com o numeral quanto com o substantivo. Pensa assim, regra geral é essa daqui. A concordância vem sempre em relação ao substantivo quando a porcentagem é especificada. Como é que eu vou saber em relação a uma prova, por exemplo? Quando você fizer uma prova, aí você vai ter que olhar especificamente o tipo de estilo da banca, buscar questões para ver como a banca pensa dessa perspectiva. A maioria trabalha com essa regra geral aqui, tá? Tanto de tribunais, assim, a maioria das bancas cobra essa situação aqui. Em relação, se eu tiver porcentagem e substantivo, concordo com o substantivo que especifica. Então, cuidado com essa parte aqui para você entender que pode haver algumas divergências, mas a regra geral é essa daqui. Aí temos outra também possibilidade de flexão, que é com a gente tem a palavra que ou a palavra quem. O que você vai cuidar? Quando tiver a palavra que, não existe possibilidade de flexão a não ser com o referente dele. Não tem como, ó. Fui eu que terminei o relatório. Esse terminei concorda com a palavra eu, tá? Esse que também faz referência a eu. Então, fui eu que terminei. Só tem uma possibilidade aqui mesmo. Quando eu tenho o quem, aí eu tenho duas formas de concordância. Fui eu quem terminou, posso concordar o verbo com o pronome, ou fui eu que terminei. Aí essa concordância aqui é com o eu, tá? Então, quando é a palavra quem, eu tenho duas formas de concordância. Quando é a palavra que, só tem uma, tá? Não tem, porque a palavra que é neutra. Ela não tem flexão, nada. Só fica quando é a palavra que, sempre desse jeitinho aqui. E nós temos também uma expressão que é um dos que, tá? Esse um dos que segue a mesma lógica que nesse caso. Esse que é um pronome relativo. Então, como o dos, ou um dos que, uma das que,
eu tenho o referente no plural, então, independentemente do que vem aqui, ó, porque um dos tem que estar no plural alguma coisa. A concordância é no plural, ó. Ele foi um dos atletas que mais receberam medalhas, tá? Então, também fica no plural aqui. Quando nós temos pronomes de tratamento, vossa senhoria, vossa excelência, vossa alguma coisa, vossa qualquer coisa. Essa correspondência aqui, por mais que eu tenha vossa presente no meu pronome, o verbo sempre fica na terceira pessoa. Aí pode vir no plural ou no singular. Se forem vossas excelências, precisam. Mas eu não vou flexionar o verbo como se fosse vós. Por mais que eu tenha esse vossa aqui. Sempre fica vossa excelência precisa de algo. E isso vale tanto para o verbo quanto para os adjetivos ou possessivos. Sempre terceira pessoa, sempre. Verbo, adjetivo e possessivo. Todos ficam na terceira pessoa. Esse vossa excelência é como se fosse uma expressão neutra, tá? Ela não tem masculino, feminino, só tem singular e plural. Mas não tem a noção de estar, por ser o vossa, ter que ser a concordância com vós. Não existe. Quando eu tenho os verbos que indicam horas, tá? Quando eu falo deu 1 hora no relógio, ninguém deu nada aqui, né? Você percebe que eu estou dizendo, constatando um horário. Então, a concordância é assim, a flexão deu, soar, bater. Na ideia de horas, você vai sempre concordar com o numeral, tá? A mesma coisa vale com o verbo ser, por exemplo. Eu não falo quando eu falo, não é são 1 hora, é 1 hora ou são 2 horas. Então, fica a mesma coisa, ó. Deu 1 hora no relógio, deram 5 horas no relógio. Então, aqui a flexão vai com o numeral, tá? Para você mostrar que aqui o verbo ele é neutro, ele concorda com o numeral. Não tem nem sujeito aqui. A gente fala que é uma construção impessoal. Simplesmente estou constatando como se fosse falar assim, ó. É 1 hora ou são 5 horas. É praticamente uma coisa bem semelhante em relação ao verbo ser. Então, aqui nós temos uma flexão. E para finalizar, aí eu deixei um pouquinho mais de cuidado em relação a esse tipo de verbo aqui, que é o nosso verbo haver. Ah, tá. O verbo haver é muito importante, muito. E a gente às vezes não entende e acaba errando muito esse tipo de verbo. Pense assim. O verbo haver, quando é verbo impessoal, ele tem uma flexão sempre no singular. A regra é assim, ó. Vamos marcar aqui, ó. Quando o verbo haver ele significa, tem sentido, tá? Sentido de existir, de ocorrer ou de acontecer. Ele é um verbo impessoal, tá? Mesmo que ele esteja sozinho ou seja o verbo principal numa locução verbal. Então, quando ele tem esse significado aqui, o que acontece? Esse verbo haver sempre fica no singular. Isso é uma característica do verbo haver, quando ele tem esse significado aqui. E isso vale tanto quando ele está sozinho, ou se ele for o verbo principal numa locução verbal. Aí tudo fica no singular também. Vamos ver aqui alguns exemplos. Havia muitos convidados na festa. Tá, eu posso até falar, existiam muitos convidados. Então, como isso aqui é de constatar de existência, mesmo que esteja no plural, o verbo permanece no singular. E não importa o tempo. Se fosse, por exemplo, houve 10 acidentes, não é houveram, é houve, e se eu trocar por ocorrer, ocorreram. Então, e plural, se for futuro, mesma coisa, haverá, haverá e não haverão. Quando ele significa existir. Então, atenção com esse verbo, não importa o tempo em que ele esteja. A flexão, se eu tenho esse verbo haver, que ele significa existir, ocorrer ou acontecer, e eu percebo que ele tem esse valor numa frase, sempre fica no singular. Isso também segue com os verbos impessoais, porém, o verbo fazer, quando indica, você vai constatar clima, tempo, sempre, ou passagem de tempo, sempre no singular. Que aqui ninguém fez nada. Pense assim, ninguém fez, eu fiz o bolo, ninguém fez nada. Ó. Faz muito calor durante o dia, tá? Simplesmente eu estou constatando alguma coisa. Fica no singular. Chovia ontem à tarde. É chover só, não vou colocar choveram, é só chover. Eu constatei, são verbos impessoais.
A mesma coisa aqui, ó, vai fazer 2 anos. Não é vão fazer 2 anos. Veja que eu tenho uma locução verbal aqui e o verbo fazer é o principal. Verbo fazer, se ele tem tempo transcorrido, sempre no singular. Se eu falar assim, ó, faz 2 anos, não é fazem 2 anos. Então, se for somente o verbo fazer, fica faz 2 anos. Locução, vai fazer 2 anos. E essa mesma perspectiva da locução eu uso para o verbo haver. Deve haver indícios. Eu não posso falar devem haver indícios. O verbo haver aqui é o principal, então fica no singular auxiliar. Mesma coisa aqui, ó, pode ter havido casos parecidos. Eu não falo podem ter havido, é pode ter havido casos parecidos. O haver é o meu principal. Como é que eu sei identificar um verbo principal? Sempre é o último da locução verbal. O verbo principal sempre é o último verbo numa locução verbal. Então, ele é que manda. Nesse caso, eu até posso trocar. Se eu trocar por existir, aí a flexão acontece. Por exemplo, existem sérios problemas. O verbo existir, ele tem flexão, porque ele é um verbo intransitivo. Quando ele está numa locução, ó, devem existir sérios problemas. Então, aqui tem que estar no plural, porque ele é mandado pelo verbo existir. Se eu trocar e colocar haver aqui, ó, nesse caso, aí fica deve haver sérios problemas. Então, o existir tem flexão. Existir, ocorrer e acontecer tem flexão. Quem não tem é o haver, que fica sempre no singular. Então, essa é uma regra bem importante, que às vezes a gente faz errado na fala, escreve e não percebe. Sempre é assim, não importa o verbo haver, se ele é presente, passado, futuro. Houve, havia, não é houveram, é houve, haverá, não haverão. Então, sempre que eu tenho o verbo haver, que ele significa existir, ocorrer ou acontecer, sempre ele fica no singular. Se ele estiver sozinho ou for o principal, tudo fica no singular, não importa o tempo em que ele esteja, presente, passado ou futuro. Então, para a gente agora treinar um pouquinho questões de concordância, quero que você me acompanhe em tela, para verificarmos como que a gente pode encontrar questões de concordância. Geralmente, nas questões que nós temos da área de tribunais, você não vai ter uma questão em que você tem apenas um tipo de concordância, um tipo de regrinha. As bancas costumam misturar bastante isso, tá? Simplesmente deixam as questões bem misturadas mesmo. A lógica é assim, ó. Sem que nenhuma outra modificação seja feita na frase, o verbo que pode ser corretamente flexionado em forma singular está sublinhado em. Então, vamos lá. Quando a banca fala sem que nenhuma outra modificação seja feita, quer dizer que você tem aqueles casos em que eu tenho a flexão do verbo opcional. Então, essa flexão pode estar tanto no singular quanto no plural. E aqui nós temos aqueles casos bem interessantes em relação a isso. Na letra A, nós temos o verbo aqui, ó, iriam, que está no plural. Jornalistas, cidadãos iriam reconstruir. Quem iria reconstruir? Jornalistas, cidadãos. O núcleo é jornalistas, aqui tenho que manter no plural, não tem como eu colocar no singular. Letra B. Grande parte das pessoas imaginam, ó, imaginam aqui que está no plural. O que eu tenho como sujeito? Quem imaginam? Grande parte das pessoas. Aqui nós temos uma particularidade, porque grande parte, isso aqui é uma expressão partitiva, e pessoas, substantivo no plural. Então, nesse caso, eu posso ter a dupla flexão. Imaginam está no plural, concorda com pessoas, mas eu também posso concordar com parte. Então, eu posso colocar imaginar, sim. Então, isso daqui é opcional. Eu posso colocar no singular simplesmente tirando o M, só, sem fazer nenhuma outra modificação. Então, ó, letra B, resposta da questão. Na letra C, os primeiros entusiastas da internet esperavam. Quem esperavam? Ó, os primeiros entusiastas. Então, aqui é o meu núcleo, não tem como fazer flexão aqui. D, os filtros de personalização servem como uma espécie de autopropaganda. O que servem? Os filtros. Núcleo é filtros, não tem como fazer aqui dupla flexão. E, no entanto, estão nos oferecendo universos distintos e paralelos. Estão nos oferecendo universos distintos e paralelos.
Então, aqui eu não tenho nada que justifique a minha possibilidade de colocar o verbo no singular. Então, nesse caso, realmente, só a letra B é que é a resposta da nossa questão aqui. Próxima questão. Uma questão bem típica da FCC é fazer isso. Colocar para você ali o verbo e buscar a seguinte informação. O verbo entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar com o elemento sublinhado na seguinte frase. Então, a banca te dá o verbo sem flexão e pede para que você veja em que opção o verbo tem que ser flexionado por causa do elemento sublinhado. Então, na letra A, o elemento que está sublinhado aqui, ó, é capacidade. Na letra B, é indivíduos. Na letra C, aqueles. Na letra D, é indivíduo. E na letra E, é inclinação. Então, vamos lá. Agora, vamos verificar aqui as nossas possibilidades. E quando ele fala flexionar-se, pode ser singular, plural, não tem problema aqui. Nas contradições insolúveis, configuram-se os dilemas que incitam a nossa capacidade. Então, o verbo incitar, a concordância é com dilemas que incitam. Então, não é com capacidade, porque nossa capacidade é o objeto do verbo. Então, o verbo concorda com o referente do sujeito e não com o objeto dele. Letra B. Aos indivíduos que vivem de utopias, resta avaliar. Então, aqui avaliar é um sujeito oracional que determina que o verbo fique no singular. Então, também não é a letra B. Aqueles que alimentam convicções partidárias cumprem ou cumpre. Pensa assim, tem o aqueles aqui, o que tem no aqueles? Nós temos uma crase. Isso aqui é importante, lógico. Posso ter o meu sujeito com crase? Não. Sujeito nunca pode começar com crase. Então, a frase é assim, ó. Aqueles que alimentam convicções partidárias. A frase está fora de ordem, ó. Seguir linhas de ação já definidas, cumpre, ó. Seguir linhas, a partir daqui é o meu sujeito oracional, cumpre aqueles, é o meu objeto indireto. Então, a frase está fora de ordem. Letra D, manifestam-se para o poeta dilemas que... Essa letra D é a mesma coisa que a letra A. O verbo aturdir concorda com dilemas. Olha a palavra que aqui, que é pronome relativo, da mesma forma que na letra A. Então, não é para concordar com o indivíduo. E a letra E, lógico, a única que sobrou como resposta, mas é a nossa resposta, ó. As linhas de ação mais rigorosas de um partido, ó, veja que de novo tem uma crase aqui, é a mesma coisa que a letra C. Eu tenho uma frase parecida com a letra C, ó. Opor-se, ó, costuma opor-se à inclinação individualista. Aqui eu tenho uma locução e a inclinação costuma opor-se às linhas de ação. Então, nesse caso, a letra E, certinha a resposta da nossa questão, porque eu tenho uma frase parecida com a letra C também, que é fora de ordem. Uma dica é, nunca o seu sujeito vai concordar, vai ter uma crase no início dele. Não pode. Então, nunca o sujeito começa com crase, para ficar isso bem claro. Próxima questão. No que se refere às regras de concordância, está redigida corretamente a frase. Aqui, quando a banca coloca concordância assim, de forma genérica, pode ser tanto verbal quanto nominal. Então, tem que ficar atento às duas possibilidades. Letra A. Não eram oferecidos os serviços de eletricidade. Ó, os serviços de eletricidade, água e esgoto, a maior parte... Vamos pensar na frase de forma bem simples, para você entender a lógica da frase. Ó. Os serviços de eletricidade, água e esgoto não eram oferecidos à maior parte dos moradores de Manaus. Então, isso aqui é o meu sujeito. Aí, claro, o verbo no plural e oferecidos concorda com serviços. Então, a letra A, perfeita aqui a nossa questão. Letra B. A maior parte dos moradores de Manaus não era contemplado. Opa! A maior parte, ó, expressão partitiva. Eu poderia fazer não era contemplada. Beleza. Se fosse continuar com moradores, não eram contemplados. Então, realmente, eu tenho aqui uma flexão errada. Letra C. Não se ofertava os serviços.
não eram ofertados. Eu consigo trocar isso aqui pela voz analítica. Não eram ofertados. Então, quer dizer que isso aqui é o meu sujeito. Se isso aqui é o meu sujeito, aqui eu tenho que colocar o verbo no plural. Letra D. Não estava disponível a maior parte de os serviços. Ó, os serviços não estavam disponíveis. Então, também flexão errada aqui. Os serviços de eletricidade não costumavam ser fornecidos. Então, também errado aqui. A única forma adequada é realmente a letra A. Legal? Então, volte aqui para mim. O que você tem que cuidar em relação às questões de concordância? Sempre verificar a relação verbo, sujeito, quando é concordância verbal, e nominal, adjetivo e substantivo, que geralmente são os erros mais comuns. Então, a questão pode especificar somente concordância verbal, daí você olha só a relação de verbo com o sujeito, e se vem concordância de forma genérica, pode vir qualquer coisa, aí tem que ficar atento a todo tipo de construção que você tem nessa frase. E às vezes um erro é um S, um M, uma coisinha bem simples mesmo, mas se tiver um S errado, um plural que deveria estar no plural e não está, a questão já fica errada. Então, atenção, muita atenção com as frases como elas são construídas. Não importa se elas são extensas ou não. A dificuldade pode existir sim de qualquer maneira. Tudo bem? Bons estudos para você então e até um próximo encontro.